Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, TV Mundo Maior, programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Eu queria iniciar o programa de hoje agradecendo o nosso telespectador. Pelas muitas mensagens que temos recebido, mensagens de otimismo, de alegria, parabenizando pelo programa. Eu que queria parabenizar o nosso amigo que está desse outro lado da tela, por estar conosco, sempre acompanhando a nossa programação, o nosso beijo carinhoso. E você sabe que nós fazemos uma semana uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, na outra semana algumas perguntas de O Livro dos Espíritos. Gostaria que o André cumprimentasse o nosso telespectador e também falasse o que nós estaremos estudando no dia de hoje. Querido Sérgio, queridos telespectadores, que Jesus se faça presente em nossos corações. Hoje estamos estudando ou estudaremos uma página de O Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita. O item é o 7º, Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. E eu relembro e convido os amigos a assistirem o programa Obreiros da Vida Eterna. Já está disponível no YouTube da TV A Caminho da Luz, na playlist do Obreiros da Vida Eterna, os capítulos desde o prefácio de Emmanuel até o capítulo 20º. Vem estudar conosco, inscreva no canal, lá tem muitos programas bacanas, estamos te esperando. A pergunta inicial hoje é 291. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. É o que nós chamamos, de uma maneira bem definida, afinidade. Os afins se atraem. Quem tem um hábito de usar droga, quais vão ser as pessoas que o acompanham? Pessoas da mesma magnitude. As pessoas que gostam de assistir uma partida de futebol, são apaixonados pelo esporte, vão se unir pelo esporte. As pessoas que gostam das religiões, especificamente desta ou daquela, se reúnem para falar daquelas temáticas. Assim também é os espíritos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, nós nos unimos por aquilo que nós chamamos de afinidade. Questão 292. Há aversões entre os espíritos? Resposta. Não há aversões senão entre os espíritos impuros, e são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Então vamos novamente fazer aqui um paralelo. Kardec ele trabalha com os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. O que isso quer dizer? Que determinadas categorias de espíritos não se adequam a determinada pergunta e determinada resposta. Quando Kardec fala da aversão, ele está falando daquela categoria de espíritos imperfeitos, que ainda nutrem ressentimentos, aversões, más paixões, que ainda alimentam do seu egocentrismo, o seu ego falando muito alto. Estes sim, do outro lado da vida, continuam agindo da mesma maneira e eles se comprazem de ver as pessoas se degradando por coisas pequenas. Então esses espíritos muitas vezes podem estar até dentro da nossa casa, fomentando a briga entre os casais, fomentando as separações entre os filhos e os pais e os filhos,
podem estar fomentando nos locais de trabalho. Dentro dos centros espíritas, então, nós nem vamos comentar, porque isso é uma prática, uma praxe dos espíritos imperfeitos para desestabilizar um grupo que trabalha na desobsessão, na distribuição de alimentos e assim sucessivamente. Agora, aqueles espíritos que já caminham para a senda do progresso, para a senda do melhoramento, este naturalmente continua fora desta realidade triste. Questão seguinte é composta também por um pequenino comentário de Allan Kardec. Questão 293. 2 seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Resposta: não. Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até que se purifiquem. Se não fosse senão o interesse material o que os separou, não pensarão mais nele, por pouco desmaterializados que sejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão não mais existindo, podem rever-se com prazer. E um comentário de Kardec. Da mesma maneira que 2 escolares chegam à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. É interessante nós notarmos essas questões que o nosso querido Kardec pergunta e os espíritos respondem, se os espíritos que aqui são indiferentes por pensamento, por situações, se chegam no mundo espiritual também como inimigos, não é? E os espíritos respondem não, a não ser que houve algo muito grave, muito marcante. Fato é que nós chegamos no mundo espiritual, às vezes com tanto sofrimento envolto do nosso comportamento, da angústia para conosco mesmo, do remorso que bate à porta de nosso coração, que nem nós nos lembramos mais daqueles que nós chamamos de inimigos. Então isso é muito interessante, né? Nós analisarmos esse conceito, porque lógico que nós levamos da Terra aquilo que nós estamos envolvidos na atualidade. Por exemplo, na juventude, quantas pessoas cometeram algum erro para conosco? Durante alguns anos, nutrimos daquele erro, deixamos muitas vezes que o ódio tomasse conta de nós, todas as vezes que nós víamos essa pessoa. Com o depassar do tempo, aquilo foi sendo esquecido, aquilo foi passando de lado. Assim também é com referência aos quesitos do plano espiritual. Questão 294. A lembrança das más ações que 2 homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? Resposta: sim. Ela os leva a se distanciarem. É pela lei da afinidade, como há pouco nosso querido Sérgio já esclareceu. Se eu tive uma rusga com uma pessoa e não temos nenhum ponto de afinidade, do outro lado eu posso até não conservar aquela rusga, mas eu também não vou ter elo de ligação para que possamos ter uma amizade, por exemplo. Nós temos que entender que o mundo espiritual como o mundo carnal é pela lei da afinidade. Às vezes a gente trabalha com as pessoas ali, pela necessidade do ganha-pão, e vemos isso dentro da família também, mas às vezes não tem aquela ligação. Então nós percebemos que no mundo dos espíritos, isso continua como nós tivemos aqui, como nós temos aqui. Nós somos atraídos pelo que afinizamos. Por isso que nós falamos sempre dentro de uma casa espírita. Nós temos que ir numa casa espírita se nós nos sentirmos bem, pela afinidade com os bons espíritos. Eu não tenho que ir na casa espírita porque fulano me obrigou a ir. Ou porque se eu for lá eu vou estar isento de um processo obsessivo. Não, é afinidade. Então, do outro lado, não conservei aquele ressentimento. Mas se eu não tiver nada de ligação com aquela pessoa, cada um vai seguir a sua jornada e, naturalmente, cada um poderá sim se encontrar num futuro, aqui ou num plano espiritual, mas aí a gente já vai entrar naquela conjectura do poderá, sendo que abre milhões de possibilidades nesta questão. 295. Que sentimento experimentam após a morte
aqueles a quem fizemos mal neste mundo. Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento, e por vezes vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Então aqui nós vemos a diferença do espírito que chega no mundo espiritual. Há pouco nós dizíamos que os espíritos que já têm um entendimento chegam no mundo espiritual tão preocupado com outras coisas que esquece daquilo que foi feito a ele no campo da maldade. Agora, existem, logicamente, aquelas pessoas que não perdoam, se sentem ofendidos, levam essa mágoa para o plano espiritual e começa a perseguir aquele que ele chama de seu inimigo. Então o algoz começa a atuar naquele momento. E logicamente entra aquilo que Allan Kardec estuda com muita propriedade, em especial no livro dos médiuns, a questão da obsessão. Então há muitas pessoas que chegam a ter até doenças provinda dos espíritos que os perseguem, porque não tem um controle emocional, não tem ainda aquela condição da prece, e isso faz com que a pessoa sofra muito, porque não consegue se comportar de maneira diferente. Queridos amigos, estamos caminhando para o encerramento do nosso primeiro bloco, e eu gostaria de convidar as pessoas a conhecerem mais intimamente a TV A Caminho da Luz. Há pouco entrou no ar o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Todos os dias estamos realizando o Evangelho no Lar, de segunda até sábado às 19h30, aos domingos às 18 horas. Venha participar conosco, se inscreva no canal, conheça os nossos programas, os nossos estudos, as palestras com diferentes oradores, sob diferentes pontos de vista. Tem um conteúdo muito bacana. E também gostaríamos de divulgar os livros de que sou autor. Até o momento, já escrevi 5 livros recentemente, lançamos o 2º volume da série Passos de Luz. Quando você adquire um livro, você está ajudando diretamente ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então você entra na loja acaminhodaluz.com.br, adquira um livro. E se você quiser um autógrafo, mande uma mensagem com o número do seu pedido e o seu nome, ou o nome que gostaria que fosse autografado, para o nosso WhatsApp, 19 997 782794. Nós vamos então encerrando esse primeiro bloco, convidando a você que não saia daí. Já estaremos continuando o nosso estudo pela nossa TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. A nossa gratidão pela sua audiência. Já retornaremos com o nosso programa. Queridos amigos, está vendo? Já retornamos. Programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Chiarini Vilar. André, o que nós iremos estudar nesse segundo bloco? Vamos dar continuidade nesta questão, em que é o livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. O item é o 7º, Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas. Agora veremos a questão 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Resposta: não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas, e é por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. É interessante que quando a máquina Kircher foi descoberta para estudar a aura humana, ficou bastante patenteado que cada um não pode dar aquilo que não tem. A nossa aura, ela se apresenta de cores diferentes de acordo da nossa condição evolutiva e momentânea. Aquilo que nós vibramos de raiva
por mais que eu tente, através da hipocrisia, tentar disfarçar, eu não consigo, porque as vibrações que eu emito é de acordo daquilo que verdadeiramente está efetivo em meus pensamentos. Então nós começamos a perceber que tanto no plano físico quanto no plano espiritual, essa condição é essencial para podermos compreender que nós podemos enganar o outro temporariamente, mas não conseguimos enganar a nossa própria consciência. Então isso é muito interessante ao analisar. E é por isso que a lei divina é tão perfeita, porque enquanto eu oculto um crime aos olhos da sociedade e da lei, eu não oculto da lei divina. Enquanto eu comento algo com o nosso querido Sérgio e nenhum outro encarnado fica sabendo, isso não quer dizer que está encoberto no plano espiritual. Por isso que a lei divina ela é perfeita, porque ela não analisa apenas a situação, ela leva em conta também a intenção. Como é que a pessoa pode julgar a minha intenção? Ela é íntima. O que passa nesse momento na minha cabeça, na sua cabeça? Ninguém sabe, nenhum encarnado sabe. Mas a lei divina já tem esse mecanismo exatamente para não haver equívoco de privilégio para alguns e também de condenação gratuita para outros. Por isso que a consciência intimamente ela é algo que mostra para nós onde devemos corrigir e a lei divina a aciona conforme o nosso grau de maturidade. Questão 297. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Resposta: sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas, se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Então nós vemos as pessoas que se unem aos outros pela sensualidade, sexualidade ou mesmo pelo interesse material, naturalmente essas pessoas quando desencarnam, cada um vai para o seu canto, cada um continua a sua jornada evolutiva. Agora, aqueles espíritos que se ligaram aqui na Terra pelos elos do coração, pelas afeições, estes conservam no mundo espiritual os mesmos sentimentos, com uma diferença. Lá vem de forma mais sincera, com menos amor próprio, com menos paixão, com mais lucidez. Então nós percebemos que tudo é regido pelo interesse. Tudo é regido pela afeição. Agora, tudo que é vinculado à matéria, com a morte também cessam e a vida continua para cada um, não necessariamente caminhando juntos como caminharam aqui na Terra. Questão 298. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Resposta: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam. A perfeição que adquirem, quanto mais perfeitos, tantos mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Quando Jesus diz para nós que nos finais dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor, hoje o Espiritismo mostra para todos nós que o rebanho somos todos nós, porque somos filhos do mesmo Pai. Não existe essa questão de metade eterna. Deus criou o Sérgio e a Soraya e pela eternidade eles vão se encontrar para viver o amor que se chama aquele amor perfeito. Não. Todos nós estamos nos relacionando diante das experiências da vida para alcançar a nossa evolução.
Então, partindo desse ponto de vista, nós começamos a perceber que o que nós temos na Terra são experiências. Por exemplo, no ano passado, um estudo realizado sobre a questão do aborto demonstrou que 3 milhões de criaturas foram abortadas. Como é que se faz um planejamento dentro de um mundo onde nós chamamos das reencarnações programadas, aonde Joãozinho vai vir para reencontrar Mariazinha, e se de repente Joãozinho fica no meio do caminho por questões de que a sua mãe resolveu cometer um ato e tirou-lhe a vida através do aborto. Então vejamos, e aquele jovem que, desencantando com a vida, se suicida e volta ainda cedo para a pátria espiritual. Então o planeta Terra, que é um planeta de mundo de provas e de expiações, aonde o mal ainda campeia sobre nós, não existe essa programação tão rigorosa como muitos imaginam. A grande maioria dos lares são formados por afinidade. Se nós olharmos o conjunto de perguntas que Allan Kardec faz e analisarmos profundamente as respostas que os espíritos trazem, eles falam em diversos momentos, afinidade. Então hoje nós, na grande maioria, nos encontramos na Terra por afinidade. Questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, quando separado estaria incompleto. Então aqui já mostra para nós, com uma definição altamente lúcida e esclarecedora, de que ninguém é metade de ninguém. Eu sou um ser completo, que eu posso conhecer uma outra pessoa completa e juntos nós nos completarmos. Mas aquela ideia de que a minha companheira é a minha metade, não. Num sentido carinhoso, nós falamos isto, mas no sentido espiritual, não corresponde com a verdade. São dois espíritos com duas evoluções, com duas trajetórias, um pode até auxiliar o outro, lutando pelas mesmas coisas, mas cada um tem o seu princípio, cada um tem a sua história, cada um tem a sua economia espiritual, cada um está num momento evolutivo, podem sim ter um sentimento recíproco, podem sim ter uma afinidade, podem sim ter o desejo de um permanecer ao lado do outro, mas isso não vai tirar a individualidade do outro espírito. Igual nós vemos no Espiritismo, muito deturpado a questão da alma gêmea, apresentado por Emmanuel no livro O Consolador. Alma gêmea, alma afim. Mas Lívia não é a metade de Emmanuel. Não, Emmanuel é Emmanuel, Lívia é Lívia, mas eles têm uma conexão que desde muito caminham na simbiose do amor. Isso é uma coisa, é o que ele coloca como alma gêmea, alma afim, não aquela alma aprisionada pela eternidade. Emmanuel está preso a Lívia, Lívia está preso a Emmanuel. Tanto é que Emmanuel já reencarnou em várias vezes, como já é narrado pelas próprias mãos de Chico Xavier, o escravo Nestório, o filósofo Basílio e assim sucessivamente. Nessas existências ele teve outras companheiras, ele teve outros filhos, mas isso não fez com que ele perdesse o enorme sentimento que ele tinha por Lívia. Então é importante nós compreendermos isso, porque às vezes tem aquela ideia, alma gêmea, metade eterna, metade da laranja, ou não sei do que, não existe isso. Cada um é um ser integral e a pessoa completa o outro, para juntos, seja dois ou uma coletividade de espíritos, buscarem o crescimento e o progresso. Questão 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outro espírito? Resposta. Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição.
Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Isso nos mostra claramente que ninguém é ligado a ninguém. Os espíritos se ligam temporariamente, de acordo de suas experiências, de acordo de suas necessidades, sendo que ao longo do tempo nós vamos formando grandes amigos, espíritos que vamos conviver para a eternidade. Então isso que é muito importante nós compreendermos. Queridos amigos, que alegria em estarmos juntos em mais uma ocasião. E muitos que estão nos acompanhando não sabem que eu já escrevi até o presente momento 5 livros. Se você tem interesse em adquirir os livros e ajudar o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, entre em nossa loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br, adquira um livro de minha autoria ou de outro escritor, de outro médium, e estará ajudando diretamente as atividades assistenciais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e do seu departamento Núcleo Chico Xavier, ambos em Itapira, no estado de São Paulo. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.